Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Atenção! Mais uma vez, captando o espírito da nossa redação. Eu gosto de passar na redação porque eu pego o espírito de alguns torcedores lá. Jornalista comparar os clubes que estão competindo, agora eu falo do Flamengo, você puxa pro Corinthians. Uma coisa puxa a outra. Que de acho? Eu acho uma grande loucura. Eu aqui pra tumultuar, né? Mas tudo bem. Isso. Tá no lugar certo, de qualquer jeito. Mas é o seguinte. Eu preocupado. É o Eu não tênis concordo, apertado. tá? O Flamengo... agora que eu lembrei. Esse bendito tênis 42 não pega 43. Tá Dele ele apertado. tirar, tá Você latejando. vê o prazer Ainda que bem ele que eu vai cortei o ter. Edu Olha o Ferro. cueca apertada. Vai lá. Pedro, deixa eu tentar um pouquinho aqui de bom senso. Que eu só vejo bom senso desse lado aí. Você vai perguntar pro Santiago se ele trocaria a zaga do Corinthians pela do Flamengo? Eu não troco esse lado do senso ruim pelo bom senso do outro lado, não. Prefiro ficar aqui. Mas você sabe que você levantou uma questão interessante? Eu não. Lucas Veríssimo e o Félix Scout. Sim. Félix Scout é sacanagem, gente. Aí não. Ele... Eu acho que o Tite gostaria de ter Lucas Veríssimo. O Félix não. Porra, Acho a zaga do Flamengo uma O Tite zaga queria levar o boa. Lucas pra Copa, pô. Você Queria sabe o Vera, que... Fausto Vera. Por isso tô Copa falando. do Mundo. Por isso tô Você falando. sabe que o Flamengo agora tá tentando o Joaquim, lá do Santos, porque o negócio com o Léo Ortiz Joaquim. não tá andando. Joaquim. Fez Não tá gol dando fez muito gol no certo. Flamengo, inclusive. Não tá dando... Exatamente, mas não é por isso. jogo. Não é por isso. Não acho Né? que... É verdade. Marcelo Teixeira disse que não vende. Eu não acho que... 10 milhões de euros. não São vende. outros... São, 10 milhões de euros é pra não vender, né? são Claro. dois É jogadores... pra não vender, né? São dois jogadores totalmente diferentes. Totalmente Joaquim e diferentes. Léo Ortiz. Joaquim é força, Léo Ortiz é técnica. Mais Léo Ortiz zagueiro. é melhor que o Léo Joaquim. Ortiz Bem é mais melhor. zagueiro. Léo Ortiz é melhor. Eu, sinceramente, não sei. Assim, o Joaquim é bom jogador, mas não é pra zaga do Flamengo. É Também mais acho uma que não. aposta. Não eleva o padrão. Não eleva o padrão. Concordo. Entre Joaquim e Pablo, se você der confiança pro Pablo, o Pablo joga mais. O histórico do Pablo dá mais Cara, segurança. você sabe quem falou esse negócio do E o Léo Pablo? Ortiz pode Não jogar sei de o que tá lateral fazendo lá. também, dependendo do Gente, o jeito que a Pablo... gente quiser jogar. O Pablo do até sistema. não teve tantas oportunidades assim no Flamengo. Precisa ver agora com o Tite, né? Se Lateral ele vai mais jogar. defensivo. Porque eu acho que a última vez, quando o Tite foi campeão brasileiro, o Pablo era com o Tite ou era com o... Não, acho que era com o Carille. Acho que sim. Acho, não né? tenho Eu dúvida. não Acho, lembro. não tenho Acho. certeza. Não tenho certeza. Mas eu acho que é questão de você dar confiança. Eu acho que dando um pouquinho mais de confiança, o jeito de ser do Tite nesse sentido, eu acho que ele vai tentar extrair melhor do Pablo. O ponto para Eu mim acho isso. é que quando você olha o Flamengo do meio para frente, você reconhece o Flamengo o maior orçamento das Américas. Quando você olha o Flamengo do meio para trás, você questiona a capacidade dessa diretoria de montar um time. O Rossi para mim, não é top 5 de goleiro do Brasil. Não sei se é top 8, top 10. Você consegue aqui, sem fazer muita Pensando força... aqui. O Matheus Cunha você- é o goleiro de fora da Europa mais valioso Goleiro, no mercado mundial. Eu vi isso, mas é que isso também tem muito a ver com a idade, né? Tem Mais de muito a ver 15 com a milhões de idade. euros. E potencial e idade dialoga muito com o valor de mercado. Mas, voltando ao que eu ia falar, o Rossi, você consegue contar 7, 8 jogadores O Everton, melhores. Cássio, Rocher... Já falei 3 aqui. Só no Rio, os 3 dos rivais fizeram temporadas melhores. Jardim. O Léo Jardim, o Fábio e o Perry. E o Os Perry três, que os saiu. três. É, Só no Rio. é verdade. Então, assim, É verdade. o Flamengo não pode, a situação que ele vive, ele tem uma posição que ele não tem no top 5 do Brasil. Então eu acho que o debate que o nosso Santiago traz é válido. Na lateral direita, me assusta muito o Flamengo falar de tudo que é posição e você não vê a lateral direita como uma prioridade. O Flamengo não tem um lateral para chamar de seu de titular. Ponto. A zaga, você começa a debater com outros times porque você não tem uma ideia. Quando você começa a escalar o Flamengo, do meio para frente você sabe, você só debate se vai tirar um ou outro desenho, quem vai por aqui. Do meio para trás, eu prefiro fulano, eu não sei o quê. Não, se for contra o time tal, é por aqui. Não, se for o Flamengo é uma incógnita no meio para trás. Então, você falar de Flamengo, de time que pagou a vista, De La Cruz, você precisa priorizar lá atrás. Porque pagar a vista do De La Cruz para fazer barulho, sair na foto, desembarcar com ele é bonito. Mas o que vai te comprometer é quando você tomar atrás. Porque o Arrascaeta vai jogar bem, o De La Cruz vai resolver um jogo, o Pedro, se a bola chegar, vai fazer, sabe? Os jogadores de ponta. Isso aí, mas o Flamengo não pode viver só como viveu esse ano, dos lampejos desses caras decidindo jogos que estão complicados, com problemas de transição, problema coletivo. O Flamengo precisa urgentemente entender o que ele quer do meio para trás. E eu acho que isso aí... Certamente o Tite está de olho. O Tite monta time de trás para frente. Exatamente. Então, tem coisa aí que não bate. O teu goleiro não é top 5 do Brasil, o lateral direito não é top 5 do Brasil,
Os teus zagueiros são incógnitas. bons zagueiros. São incógnitas. São bons zagueiros. São incógnitas. Todos são bons. Eu acho que são bons Você zagueiros. teve, Os dois são bons zagueiros. você teve bons momentos do Pablo, você teve mau momento do Pablo, você teve bom momento do Léo Pereira, você teve um momento que a torcida queria chutar o Léo Pereira. tenho duas Então, alternativas. Assim, o que eu tô falando é que Desses, o que teve o melhor ano time foi o como o Fabrício do Bruno. Flamengo, Pra mim, o time Fabrício como o foi do bem. Flamengo não ter uma unanimidade na zaga, pra mim tem algo ali complicado. E tem gente que não gosta do Fabrício Bruno. Então, eu tenho duas coisas. foi o melhor Primeiro, do ano. assim, a O grande Fabrício carência Bruno do Flamengo. É o melhor zagueiro disparado do elenco do Flamengo e você não sabe nem quem é o segundo. O Léo Pereira a torcida já quis chutar o Léo Pereira. Foi, Mas é execrado. um bom zagueiro. Então, eu acho, há um problema de montagem de elenco do meio para trás no Flamengo. Gente, o Ayrton Lucas... Ih, não o gosta, Ayrton mas Lucas Eu não vou pode tentar ser- responder como se eu fosse o cara que tivesse todas as respostas. Primeiro é o seguinte, é muito fácil identificar... que o Muito grande- flácio. muito flácido. Cebolinha? Muito flácido identificar a grande carência do Flamengo, que são os laterais. São as mesmas da seleção brasileira. De quase todos os times. Qual time no Brasil hoje tem um lateral direito maravilhoso que se abraça e fala, esse aqui é meu, e tá tendo... O Fagner do Corinthians talvez fosse já nem o corintiano Já não é confia mais mais. isso. O Palmeiras Já é não mais bem servido na posição. e mesmo assim improvisa, às vezes, põe o lateral direito pra jogar de zagueiro e tal. Que é o que eu acho que o Tite vai fazer. O Tite na seleção, e ele foi até na seleção até outro dia. Ele é lateral direito. Putz, ele levou o Daniel Alves, veteraníssimo, pra Copa do Mundo, porque não tinha muita opção. Ele acabou botando o Militão ali. Então, eu acho que o Flamengo Tinha tem jogado no São Paulo de lateral. tem um bom número de zagueiros, quantidade e qualidade. Ele pode fazer isso. E acho que é capaz de acontecer isso no também Flamengo. De ele botar algum zagueiro jogando como lateral, que é uma coisa muito comum no futebol europeu. O cara é defensor. Lateral, zagueiro. Aqui ainda tem uma certa resistência. Esse aqui é zagueiro, só joga de zaga. Esse aqui é lateral, só joga lateral. E tem profissionais, especialmente no Europa, eles são muito valorizados, que circulam nas duas. O cara tem posição física. O Bruno Mendes jogou muito no Corinthians. Tava jogando muito assim. Guardiola, ultra ofensivo, chegou a jogar com zagueiros em ambas as laterais. Então, se você escala uma linha de 4 na defesa do Flamengo com 4 zagueiros, põe aí, o Flamengo não vai passar susto. Talvez ele fique até mais forte, mais sólido defensivamente. Usar a frase do Muricy quando chega no Santos. Se você lembra. O Muricy chega e fala assim, olha, meu filho, tem que arrumar para trás. Do meio para frente os caras resolvem. Ele falou isso. Né? Foi. falou, E ele porque- conseguiu. E foi exatamente o que Exatamente aconteceu. o que aconteceu. Por quê? Porque o Santos fazia 5 gols e tomava 4. Fazia 4 e tomava 3. Aí ele chega, opa, peraí. Vamos arrumar aqui Acabei de atrás. lembrar do gol mais bonito da Arruma história do depois. Neymar, mas tudo bem. Mais bonito do Neymar. Contra o que Santo Flamengo. André? Foi o gol mais bonito da história do Neymar. Contra o Flamengo. Tem um contra o Santo André que ganhou. Foi o que ganhou o prêmio. Contra o Puskas. Internacional. Não, acho que foi O contra o Santos perdeu Flamengo. no Flamengo. Puskas não foi contra o Santo André? 5x4. Eu acho que foi contra o Flamengo. Bruno José Daniel? Contra o Flamengo foi o Foi mais o bonito. Puskas. É. E teve um jogo contra o Internacional na Libertadores que ele fez um gol. Aliás, 2 gols. 2 gols. Foi Sensacionais. O prazo foi Na vida. ele jogou contra É. o Flamengo, acho que aquele gol na quarta e no domingo foi contra o Inter. Foi muito rápido, porque eu trabalhei na Rádio Globo, esses 2 jogos. Inclusive, acho que estava ao seu lado, na época de CBN. Agora vamos lá. Esse- Quantos Sinal, jogos que é pra lembrar de tudo sinal agora. amarelo, Deva. Vitor Bina, Grande sinal Deva. amarelo para essa linha linha defensiva do Flamengo. Eu acho Eu acho que o Ayrton Lucas é bom lateral. Eu acho que o Flamengo não precisa de um titular para lateral esquerda. Ele precisa de um bom reserva apoio, ali. com deficiência na marcação. Eu acho que um jogador que precisa ser desenvolvido. Eu acho que ele ainda. dialoga pouco com o estilo do Tite. Então, eu acho que tem. Pode o ser. que o Pedro levanta. Não por acaso você já viu o papo dele Eu entrando não vou puxar, no mercado. eu não vou puxar de novo para a questão da força da instituição, de contratação, essas coisas, porque o Flamengo está com o sarrafo lá em cima. Sim. Tanto que o Pedro vai lá e diz, e eu concordo, se olhar do meio para frente, o nível é muito alto. Se olhar para trás, você compara com o meio para frente, o nível cai. Porém, se você olhar para trás e olhar os outros times do futebol brasileiro, não é pior. É talvez pior que um aqui Não, e se ali, você olhar na assim, outra não precisa nem posição. contratar o De La Cruz. Mas melhora o Se nível, atua né? na rádio. Então, mas é o que eu tô, Concordo. mas é o que eu tô Podia nem falando. contratar, concordo, mas melhora o nível. O Flamengo ele tá numa Aumenta a chance de situação. ganhar. O Flamengo tá numa A ideia é situação que ele não tem que se comparar com o mercado dos outros. Ele tem que fazer o dele. Porque ele tem caixa para isso. Agora, eu acho que o grande desafio do Tite, e cada vez que o Flamengo contrata um jogador do meio para frente, como o De La Cruz, o desafio fica maior. Não sei se mais difícil, porém maior, é que ele tem tantos jogadores bons do meio para frente, com a bola, que ele vai precisar escolher jogadores que façam o trabalho com a bola que eles podem fazer e que consigam proteger, como o Tite gosta, esses jogadores lá atrás. Quando você pega, por exemplo, os times do Tite, do Corinthians,
Os zagueiros não eram de nível tão alto assim. Não eram ruins. Mas não era um nível tão alto assim. Só que o Tite era um jogador... Muita gente. O Tite era um técnico que consagrava laterais, Sim, mas ele consagrava zagueiros. porque ele transformou pontas em laterais, né? Sim. Foi de Jorge Henrique. Somente Jorge Henrique. O Mano não dá pra fazer isso no primeiro? Flamengo. Acho que o Mano não foi antes já? Com tamanha devoção foi com o Tite e com o Jorge campeão de Henrique. 2009, Paulista, se não me engano, já era assim. Não, mas ele com o Tite... Danilo jogava pelo lado, às vezes protegendo o lateral, dependendo do momento, assim, na esquerda. Então, assim, o desafio do Flamengo continua sendo muito mais coletivo do que individual. Agora, o que o Bubu falou, eu assino embaixo. Vai buscar qual lateral? O Vinha para lateral esquerda para seu nome. É isso. Tem mais Seria poder uma de baita marcação. contratação. Poder de marcação maior do E que o ainda Ayrton sabe Lucas. apoiar. Seria uma baita contratação, vai facilitando o trabalho do técnico. Então eu não acho que é um grande problema. É uma questão a ser resolvida por um grande técnico que tem condições de resolver se, eu vou bater na tecla o ano inteiro, quando for necessário, colocarem o clube e o coletivo acima das individualidades quando a gente for tratar das questões do Flamengo. Acabou a história de Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Se for melhor para o Flamengo, podem. Se não for melhor, não podem. Né? Quem joga para Bruno Henrique vai recompor ou é Cebolinha? Se de repente perder um pouco... Eu sou fã do Bruno Henrique, você sabe disso. Sim, pô. É muito mesmo. Mas se for melhor para o clube, ter um jogador como Cebolinha aqui, não vai fazer ofensivamente tudo que o Bruno Henrique faz, entrar como central, mas for fechar ali para os outros resolverem, joga o Cebolinha mais vezes. Eu acho que essa é a grande questão do Flamengo, é dar a um técnico capaz a autonomia, não só imediata, mas um pouco mais de médio e longo prazo, para que ele ache as soluções para o melhor elenco da América. Então, se trouxerem o Vinha, perfeito. Se não trouxerem, dá para ser campeão com esses jogadores. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque, claro, a gente fica analisando o reforço do Flamengo e tal, já vi, não está muito aquecido o mercado do Flamengo. Na realidade, precisa estar muito aquecido o mercado do Flamengo? Eu acho que a gente discutiu algumas posições que são interessantes e tal, mas vai que não consiga. Precisa estar aquecido onde o elenco é carente. Onde ele precisa. Né? É isso. E onde o elenco é carente, ele precisa fazer a melhor contratação do mercado do país. Sem dúvida. Concordo. Mas ele concordo. é o time de melhor Tem caixa. mais dinheiro. Mas se o Flamengo não conseguir fazer essa contratação, eu acho o lateral direito realmente Continua com o melhor elenco do país. um negócio terrível. Aí vai entrar o trabalho do treinador. Então, Alguém acha que o elenco do Flamengo é desequilibrado? Não, Mas dá aí, pra- não mas dá aí pra entra, entrar como- entra o treinador tendo que resolver uma incompetência de terceiros. Porque o Flamengo precisa de lateral direito tem um tempo, tá? Sim. Então, mas aí- se você mas não aí- conseguiu... Eu te dou Mas 100 aí- milhões de reais agora. Eu sou o diretor de futebol. Tô aqui, ó. 100 milhões de reais. Me traz um lateral direito. Eu posso te voltar amanhã com 5 nomes, 100 milhões para lateral direito é coisa pra caraca. Então, 50 por vinha, eles já estão chorando. Então, você precisa... Mas chorar, não tem é que pagar o fácil. jogador Não, vale. Mas não então é eu tô falando, fácil. 100 milhões é muito Tá para pagando- lateral. exatamente. Mas não é fácil achar um lateral não é direito fácil, hoje. não é fácil, mas você eu precisa quero o ir atrás. melhor lateral direito da América do Sul. Meu time é o melhor elenco Jogando da na América do América. Sul. Você pode Quero. até- Vou você pode contratar. até Quem você vai talvez ficar contratar? fora com 100 O Alexander Arnold do Liverpool? Não dá. Não, da América do Sul. Kyle Walker? Não dá. Peraí. Da América do Sul? Não, tô falando, pra trazer pra cá. Flamengo, eu quero olhar no mundo um lateral, porque o Flamengo hoje tem Mas o capacidade de Flamengo- trazer caras mas de outras o Flamengo ligas. não contratou nenhum jogador do Liverpool recentemente, né, Burro? Vamos Não, eu trazer sei, mas pra assim, realidade. a Inglaterra, que aliás é o próximo aniversário do Brasil, a Inglaterra tem uma fartura de grandes laterais direitos. É impressionante, eles nem são convocados. O Brasil não tem. Se eu falo assim, não é uma missão fácil. Mas eu acho pro que Tite esse, no mas eu acho que Flamengo esse argumento e pra não cabe pro qualquer... Flamengo. O Brasil não tem cara. lateral, então o Flamengo está com dificuldade para... O Flamengo, se a gente não está falando de scout, o Flamengo deveria ter um departamento de futebol estruturado para você, em muitos meses, você pelo menos aparecer com 5 nomes aqui pro teu diretor, pro teu vice-presidente, para quem quer que seja, Braz, Espírito, e falar, tem esses caras aqui. Tem um cara que custa X, tem um cara que custa 5X. E você não pode começar um ano com uma trinca ali, que o Ricardo brincou, né? Se juntar os 3 não dá 1. Você foi vulnerável o ano inteiro por ali. Isso tinha que ser a primeira... O que eu quero dizer é que a carência de nomes é o seguinte, você pode contratar o Flamengo pode contratar 2 laterais direitos Só que talvez isso não enche aeroporto. e vai continuar. Você vai tirar os 2 Não caras. dá Qual que é o termo que vocês fotinho, usaram aí? declaração. Que 2 laterais direitos não dá 1 e tal? 3, falaram. 3? E vai acontecer a mesma coisa. Procura um cara muito melhor do que o que está ali hoje, disponível no mercado, acessível. eu acho- é difícil. Mas assim, Você O não lateral pode direito do colocar a Atlético culpa no Paranaense, o mercado. Kevin, né? Que aquele eu vejo com um bom potencial. Acho que é o único cara novo assim, mas se você contrata o lateral direito do Atlético Paranaense pro Flamengo hoje, vai falar, é aposta. Não acho. Não sei, não chega pra ser titular, com certeza. Se o Emerson Royal vem pro Flamengo, não tem a negociação toda? Você acha que vão criticar ou vão elogiar?
Hoje? Hoje. Vão questionar que foi caro, que por quê? Porque a pessoa não acompanha. O Emerson Roque fez uma boa temporada, tá? Tá jogando Por isso que eu tô zagueiro, Fez uma boa perguntando. temporada. Só que o pessoal acompanha só a falha dele na seleção brasileira. E eu bom fiz jogo jogador, dele, eu o acho último aqui caro. ele jogou de zagueiro, né? Claro. Mas tudo mais. Aí entra naquela coisa que eu falei, na Europa é normal o cara jogar de zagueiro e de lateral. Break! A gente volta Opa. daqui a pouquinho. Contratação no futebol brasileiro até o momento. Pelo menos é que chama mais atenção. Isso também não quer dizer que vai dar certo dentro de campo. Isso aí depende de muitos fatores. O fato é que o Flamengo foi muito bem na contratação. Fica a expectativa agora para saber como ele vai atuar no time do Flamengo, porque ele pode atuar e fazer várias funções dentro dessa equipe, pode jogar de volante, de meia, pela ponta, aí é o Tite que vai decidir, mas de fato é uma contratação que valeu a pena esperar a demora dele ali para desembarcar, valeu a pena também esperar a demora na contratação, porque desde o começo do ano o Flamengo tentou a contratação e de fato, repito, o Flamengo foi muito bem aí, conseguindo a chegada do De La Cruz, e eu acho que ele vai se adaptar rapidamente, pelo que ele falou ali, ele já vinha conversando com a Arrascaeta, com o Varela, que são os outros uruguaios que fazem parte do elenco. Então, fica a expectativa para saber como o De La Cruz vai atuar nesse time do Flamengo. Eu acho que tem que ser titular, independentemente da função, eu acho que é uma contratação que chega para ser titular. E daqui a pouco o Vene Casagrande vai atualizar todo o mercado do Flamengo, bater um papo com o Marcos Braz, está aqui cheio de novidades, estou ansioso, curioso para saber como é que foi essa conversa, ele atualizar esse mercado do Flamengo. Por enquanto só chegou o De La Cruz, mas acho que vem mais gente por aí. Ô Pedrosa, acho que tem tudo para dar certo, a não ser um acidente, o cara se machuca, alguma coisa assim fora do normal, porque ele está no auge, idade boa, 26 anos, adaptação, sabe que é problema? O cara é uruguaio, aí jogou bem na Argentina, para jogar bem no futebol brasileiro, não tem aquela grande diferença. E outra, já é amigo, 2 uruguaios, companheiros da seleção brasileira, estão lá no Flamengo para ajudar ele na adaptação, né, para chegar com a rapaziada, ficar mais à vontade, se soltar. Então, eu não vejo um motivo assim que, talvez um ponto de interrogação em alguma questão que você possa colocar. E como você imagina ele atuando, como que o Tite deve armar esse do meio para frente com o De La Cruz? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, amigo. boa Boa tarde a tarde. todos os amigos aí que estão acompanhando o SBT Esportes Rio. Eu entendo que esse fato de ter um Arrascaeta, de ter um Varela no elenco ajudam muito nesse caso, porque eu até pego vários exemplos aí, o próprio Vasco tem vários estrangeiros e eles se fecham muito nessa situação, não porque ali é panela nem nada, mas porque é uma cultura Normal, diferente, é outra também. língua completamente Apresentar normal. a rapaziada. Então eu não tenho dúvida de que o De La Cruz vai ser ajudado bastante aí pelo Arrasca e pelo Varela. Em relação à posição no campo, acredito que ele possa fazer as 3 funções e entendo que ele vai ocupar uma vaga ali ao lado do Arrascaeta, um meia para apoiar justamente esse trabalho que o Arrascaeta faz, um cara mais cerebral, e o De La Cruz ele é praticamente completo nesse meio campo, consegue tanto ser um jogador que pode chegar para chutar ao gol, para assistir, também é muito veloz, então pode cair pelas pontas, quanto também recompor defensivamente. Que se você for comparar com o Everton Ribeiro, que era o outro jogador da posição e que teoricamente seria o ideal Flamengo, o Everton Ribeiro, para mim, ele tem mais talento com a bola no pé. Mas em relação à parte física e à recomposição, o De La Cruz ele dá um banho até por conta da idade do Everton Ribeiro. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um meia muito funcional com o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz. Eu acho que é um meio, praticamente, se a gente for pensar aí no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, é o melhor meia aí do continente. O Flamengo poderia jogar num 4-4-2 ali, Isso. mudaria um pouco o esquema. Mudaria. Ainda É que ele imagina pode o fazer De a La ponta Cruz também, jogando né? ali na direita. Ele Algo pode me fazer diz a ponta também. que ele vai Mas se a jogar ali gente na pegar, direita. por exemplo, pegar o Corinthians, que foi o último clube do Tite aqui no futebol brasileiro, ele tinha o Elias, que fazia aquela função bastante de box-to-box, e o De La Cruz também pode fazer essa função. dúvida. Eventualmente o Gerson suspenso, ele pode jogar como volante também sem nenhum problema. E eu acho que o De La Cruz, ele dá muitas opções ao Tite. A verdade é essa. Segundo homem de meio, terceiro, joga dos 2 lados. E aí depende muito do que o Tite também vai ter à disposição. Exemplo, Everton Cebolinha machucado, Bruno Henrique suspenso, ele só tem o Pedro e o Gabigol. Aí ele pode botar o De La Cruz numa outra função. Esse De La Cruz, ele pode ser o Coringa que o Gerson foi em outrora, lá em 2019. E o De La Cruz pode ser esse novo Coringa, o Coringa uruguaio, digamos assim. E vale lembrar o seguinte, gente, eu lamento falar isso, mas o Arrascaeta é um jogador que hoje você não tem 100% de segurança de que ele vai fazer uma temporada inteira. A verdade é essa. Te viu na última temporada. E na penúltima também. Isso, verdade. Então, assim, é um jogador que tem problema no pubis, tem um problema crônico, fisicamente vem apresentando problemas. Então, o Flamengo vai precisar o tempo E inteiro não de uma joga os 90 reposição. minutos há muito tempo, Exatamente. com intensidade. E tem um outro ponto.
Estamos falando de De La Cruz e Arrascaeta, que são convocados para a seleção uruguaia. A Copa América vai acontecer, o futebol brasileiro não vai parar. Os dois provavelmente serão chamados. Só tem que ter mais um. Então o Flamengo precisa ter peça de reposição, porque certamente esses dois estarão com a seleção uruguaia. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi aqui mais um corte do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil. Então, se você é novo aqui, puder nos ajudar a trazer conteúdos aqui como esse, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês dos comentaristas para não perder nada aqui do Mengão. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e se você puder, galera, também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Flamengo aí segue firme no mercado da bola aí, tentando novas contratações. Então, a qualquer momento a gente pode trazer aí novas atualizações sobre Evander aí, que o Flamengo fez uma proposta oficial aí para tentar contratar o meia atacante de 25 anos que atualmente está no futebol aí dos Estados Unidos. Flamengo segue firme e forte na busca de mais um reforço.